poder da influência. Eu falei, o tema é o poder da influência. E nós bem sabemos que o mundo é movido por meio de influências, seja ela a influência boa ou ruim, influência vinda do reino dos céus ou do reino das trevas. E eu já inicio com uma pergunta: quem será que tem influenciado? Será que nós temos influenciado os que estão lá fora, ou os que estão lá fora temos influenciado? Essa é a questão, porque o nosso dever é influenciar as pessoas que estão lá fora do mundão, influenciá-las a servirem a Deus, influenciá-las a servirem ao Senhor Jesus. Mas o problema é que muitas pessoas têm sido influenciadas pelo mundão, têm sido afetadas pela influência do mundo. E esse é uma das armas que o inimigo mais tem usado, é a influência. A influência trabalha em diversas áreas. A influência trabalha em meio à amizade, a influência trabalha nas escolas, trabalha nos trabalhos, trabalha também por meio de melodias musicais. Então a influência, ela está em todo lugar. Você pode ver, muitas das vezes, o seu filho é um rapaz tranquilo, mas ao se envolver com alguns amigos, ele começa a mudar o comportamento, ele começa a mudar o modo de falar, o modo de agir, o modo de se vestir, começa a ficar rebelde, porque a influência de outras pessoas, a influência de maus amigos o afetou, e isso lhe trará um grande prejuízo. Porque eu tiro até mesmo, por experiência própria, por mim mesmo, uma época da minha vida, eu comecei a me envolver com jovens mais do extremo, que eram envolvidos, e em pouco tempo eu comecei a mudar o meu falar, comecei a falar gírias, comecei a mudar meu comportamento, e com pouco já estava na droga, mas porque a influência daquelas pessoas que eu me envolvi me afetaram, me levaram ao caminho, mas a culpa é delas? Não, foi minha, porque eu me deixei de influenciar, eu me deixei levar por aqueles caminhos, deixei que a influência deles me afetasse. E como eu falei, a influência está em todos os lugares, até mesmo na música. É um dos lugares mais perigosos também, nas letras musicais. Por quê? Porque as letras musicais estão em todos os lugares. E é o que a gente até vê muito no dia de hoje. Muitos que se dizem pastor, muitos que se dizem pregadores, falando que não há problema algum em ouvir músicas seculares, falando que ouvem músicas seculares e influenciando a pessoa também a ouvir, porque falam que não tem nenhum problema, falam que não é pecado, falam que não tem nada a ver você escutar um forró, contanto que não tenha a letra tanto pesada, não tem problema algum você escutar um samba, contanto que não tenha a letra um tanto pesada. Então é aí que está o perigo. Pessoas que deveriam influenciar as pessoas a não ouvirem, estão influenciando pessoas a ouvirem músicas, porque cada um de nós sabemos o poder que a música tem. Se você pegar uma música, vamos dizer, um sertanejo, uma sofrência, vamos dizer assim, você vai se lembrar de algo do seu passado, você vai se lembrar de um relacionamento antigo seu. Se você, vou usar mais uma vez eu como exemplo, certas músicas que eu ouvia, eu ouvia muito funk, e tinha músicas que ao eu ouvir, elas tocavam na minha mente e me levavam como uma viagem, ou seja, faziam-me desejar fazer coisas erradas. Eu lembro que tinha uma música que logo me fazia desejar fazer assaltos a banco, porque a influência daquela música cantava, você pode parar para analisar. Assim como o louvor influencia a sentir a presença de Deus, também uma música secular, como eu falei, pode lhe levar a lugares. Se você nem sai do lugar, mas ela te leva a viagens, faz você desejar coisas, faz você imaginar coisas, e isso contamina a nossa mente, isso contamina a sua pessoa, a sua vida espiritual com Deus, porque é algo que o inimigo usa. As pessoas esquecem que Satanás é quem trabalhava com os louvores,
E ele não perdeu esse dom, ele continua usando as melodias. As pessoas até falam, não, mas tem músicas, você tem certos funk que falam de Deus, os cantores falam de Deus, é dos funk que falam de Deus, mas isso não é louvor a Deus, é apenas uma enganação, é apenas uma armação para pegar as pessoas, para fazer as pessoas acreditarem que é certo elas ouvirem, para avisar as pessoas que aquilo ali está influenciando, contaminando a mente dela. Se você for parar para ver, muitas músicas influenciam as mulheres à prostituição, influenciam a imoralidade, influenciam as mulheres a usarem roupas curtas, influenciam as mulheres e também os maridos a traírem suas esposas e seus maridos. Muitas músicas influenciam com que as pessoas se envolvam. Se você parar para pensar nessas músicas de ostentação, é uma das maiores causas das jovens viverem essa vida que vivem hoje, pensando só em educação, porque eles veem ali esses cantores ostentando, veem esses cantores falando as suas letras, coisas, e aí eles desejam aquilo, porque a música transforma a mente deles a verem só o lado material, a buscarem só aquela certa prosperidade, só ter uma vida de muitas mulheres, uma vida com muito dinheiro, porque a música foi usada para influenciar, para tocar na mente dessas pessoas. Assim como eu também falei, o louvor a Deus, um louvor de adoração, pode fazer você sentir a presença de Deus. Um louvor de adoração pode fazer com que a presença de Deus encha o ambiente. Mas essa é a questão. Quem tem influenciado? Você tem influenciado o mundo ou o mundo tem influenciado? Você tem influenciado os seus amigos ou os seus amigos têm influenciado? Você tem influenciado os seus colegas de trabalho ou o seu trabalho tem contaminado você? O seu trabalho tem roubado a presença de Deus na sua vida porque você tem se deixado contaminar? Essa é a questão. Nós temos que ser luz nessa terra e sal e ser um exemplo. Influências da música profana nos afastam da adoração a Deus, não possuem princípios corretos, quebram os princípios da sociedade, estimulam a justiça do próprio homem, levam uma adoração a Satanás, levam aos fracassos, a rebeldia, as imoralidades, divórcios, adultérios, suicídios e etc. Aqui temos exemplos do que a influência de uma música pode fazer, pode causar no homem ira, pode causar no homem ódio, pode causar separações. Você sabia que o diabo usa as músicas mundanas para sujar a sua mente? Um dos maiores projetos do diabo é jogar lixo em nossa mente, sabendo que a música é um veículo de grande influência. Ele usa esse artifício para atingir as pessoas. O diabo é astuto e quer nos afastar da verdadeira adoração a Deus. Somos cegos quando não enxergamos que o diabo está preparando este terreno sujo através da música. E isso é o que ele tem feito com muitas pessoas. O Deus desse século cegou o entendimento, ou seja, como eu falei, a música é um automóvel de Satanás para entrar na casa de muitas pessoas no mundo de hoje. E como eu falei, não só músicas, mas como também muitas coisas que nós assistimos, como novelas, como filmes. Ou seja, a influência é transmitida através de uma programação, como uma novela, como um filme, como jogos. Como eu falei, a criança é um menino bom, é uma pessoa tranquila, mas muitas vezes por assistir filmes que transmitem violência, ela passa a ser uma pessoa violenta. Muitas vezes por assistir coisas que transmitem sexualidade, aquela influência pode transformar a mente da criança, pode transformar a mente do jovem, pode transformar a mente da moça, até mesmo de adultos. A influência, o poder que a influência virtual tem, as pessoas não têm noção, e é o que Satanás muito tem usado nos tempos de hoje. Ou seja, dentro da sua própria casa, o inimigo tem acesso à sua família, o inimigo tem acesso aos seus filhos, porque por fora de vigilância da nossa parte. E muitas das vezes, como muitos jogos no Free Fire, as pessoas começam a jogar
logo logo a gente vê a violência que o mundo tem se tornado com os ataques que têm acontecido, porque realmente as pessoas viram, as crianças só pensam em armas, porque a influência do tiroteio do jogo, o pegou, como eu falei, e diversas músicas que eu ouvia, que fazia eu desejar coisas ruins, que fazia minha mente viajar longe, através de uma simples música, através de uma simples melodia, que muitas vezes a gente olha e diz, não é nada demais, não há nada demais nessa letra, não há nada demais nessa música, mas se você for olhar o lado espiritual daquela letra, se você for olhar o lado espiritual desse filme, dessa novela, seja o que for, dessa amizade, você vai ver a profundidade que há nessa influência. Então, que nós possamos ser a influência e não sermos influenciados a fazerem o mal, e nós possamos ter o compromisso de influenciar as pessoas a servirem a Deus, porque o seu comportamento influencia muitas pessoas. O seu comportamento, o meu comportamento pode influenciar pessoas a servirem a Deus, mas também pode influenciar pessoas a desistirem de chegar até a igreja, porque as pessoas lá de fora nos observam. As pessoas lá de fora observam o seu andar, observam o seu falar, observam o seu caráter, que é o principal na vida cristã. E de acordo com as suas obras, as pessoas vão dizer, eu vou para a igreja, eu vou para a igreja daquele jovem, olha que jovem abençoado, olha que bênção é esse jovem, olha como vale a pena servir a Deus. Mas também as pessoas podem olhar para você e podem dizer, eu não quero saber de ser crente, se for para ser crente igual a esse homem, igual a essa mulher, eu prefiro ficar no mundo bebendo, eu prefiro ficar no mundo de prostituir, porque não há diferença na vida daquela pessoa que está na igreja ou não. Porque o que faz o seu caráter não é você estar indo para a igreja, não é você andar com a roupa longa, não é você andar com a Bíblia debaixo do braço, mas é o seu caráter, o seu testemunho de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, o seu testemunho verídico de que houve uma transformação na sua vida. Não são palavras, não são vestimentas, mas eu estou a repetir, são suas atitudes. Então, que nós possamos ter essa vigilância, que nós possamos ter esse cuidado, porque o mundo nos observa, o mundo está de olho em cada passo que nós damos. E ai de mim e ai de você, se eu for, ou se você for uma pedra de tropeço para que pessoas não cheguem até aqui. Ai de mim, se eu influenciar pessoas a não conseguirem chegar até aqui pelos meus maus testemunhos, pelo meu mau comportamento. Então, essa é a minha palavra. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.